Começando mais um episódio Representa a Ação, este podcast, videocast feito para você, representante comercial, indústria, comércio, distribuidores e toda a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Mariz e vou com você em mais um episódio repleto de conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o mal de todos os tempos, gente. Ansiedade, aquele estresse que corrompe a gente todos os dias. Como controlar isso através da inteligência emocional? Eu chamei para falar com a gente um especialista. Bem-vindo, Felipe. Se apresente, por favor. Opa, maravilha, um prazer inenarrável estar aqui com você, Manu, no seu podcast. Eu sou Felipe Rocha, sou psicanalista, terapeuta de casais e atuo já no ramo de relacionamentos e também com muitos empreendedores. Hoje eu digo que 90% dos meus atendimentos são de casais empreendedores, barra representantes comerciais, que também tem muitos, e aí a gente está nessa labuta. Com certeza tem muitos. Eu recebi aqui numa entrevista sensacional um casal de representantes comerciais que herdou a representação, inclusive, do sogro, né? E do pai dele, e enfim, e eles construíram essa representação, esse império, mas tem que lidar com o CNPJ na mesa todos os dias, na mesa do café, do almoço, da janta. Isso traz vários reveses, mas a gente não vai falar aqui hoje só de casal, vamos falar da representação de um modo geral. Porque assim, Felipe, a gente precisa desenvolver técnicas para esse representante comercial que vive sob pressão, tem que entregar a meta da indústria, tem que aumentar os ganhos, tem que pagar menos imposto, tem que se aprimorar na tecnologia nova que lançou no mercado. É muita informação e a sobrecarga é grande, pesa nos ombros. O que você traz pra gente hoje sobre inteligência emocional que pode minimizar esses impactos? Tá. Vamos lá, Manu. Primeiramente, deixa eu explicar aqui um pouco. Meu pensamento é um pouco linear, radial, não é linear. Então, a gente vai dar voltas e voltas aqui, mas a gente vai chegar na raiz do problema, tá? Então, isso é uma promessa, então que fique claro isso. Bora junto nas voltas, gente. Vamos lá. Vamos dar algumas voltas aqui, porque primeiro a gente precisa entender o seguinte. Para mim, na minha concepção, a inteligência emocional ela não existe, tá? Vamos começar a desmistificar a coisa, tá? Olha aí. Porque a emoção, basicamente, é algo que nos afeta sem a gente saber. Entende? Então a gente não tem um controle, basicamente, sobre nossas emoções. Então, aquilo que nos afeta diretamente, sensivelmente na realidade, ele sobe, de alguma forma, para um centro de comando, que os nossos pensamentos, que vão gerar os sentimentos através do que a gente está olhando dentro da realidade. Então, esse processo é um processo muito reptiliano, é o nosso cérebro reptiliano mesmo que acontece. Nosso inconsciente, é a fonte onde fica armazenado todos os inputs que a gente já viveu ao longo da vida. E dentro do inconsciente, basicamente, ele não consegue interpretar se aquilo é real, se é imaginário, e também se aconteceu naquele determinado tempo. Entende? Porque ele é um somatório de todas as nossas experiências. Então, se a gente ficar ali só tentando interpretar por que a gente está sentindo aquela emoção de fato, a coisa não anda. Entende? Então, o que eu vejo muito hoje em dia, quando fala muito inteligência emocional, são pessoas querendo controlar os sentimentos. E é uma coisa que não dá para controlar. Entende? Então, assim, tem o que acontece com a gente e tem o que a gente faz com o que acontece a gente. E isso que a gente faz quando o que acontece com a gente é uma coisa chamada inteligência. E é uma outra história, é uma outra camada. Entende? Então, a gente leva aquilo que está na base dos sentimentos para algo mais racional. Ou seja, o desejo ali que está envolvido em fazer aquela coisa de lutar ou correr contra aquilo, ele tem que ser sanado. É como se fosse um mar... Eu falo que as emoções são um mar revolto. Você não consegue ver o que tem dentro do mar. Você consegue ver que ele está ali revoltado. Entende? Só que nós somos o capitão do nosso barco. Entende? Então, para a gente cessar essas emoções que estão ali paralisadas, que estão ali agitadas, a gente só tem duas possibilidades. Ou a gente conta com um milagre de alguém, uma intervenção externa que cesse aquilo, ou o tempo. O tempo também acalma todas as tempestades. Entende? Então, para desmistificar um pouquinho, eu fui por esse lado aqui para dar uma explicação. Já quebrando vários conceitos aqui, porque realmente hoje muito se fala na inteligência emocional
como uma possibilidade de você adquirir esse autocontrole, esse autoconhecimento. E o que você traz aqui pra gente, dentro da sua concepção, é que não existe uma forma de controlar isso. As emoções, elas acontecem, o que você controla é como você reage a elas, é Sim, isso? exatamente. Perfeito. Como que o representante comercial, então, ele pode aprender a lidar com isso? Não a controlar as emoções, mas a ter um outro significado para aquilo que acontece com ele no dia a dia. Maravilha, vamos lá. Vamos partir por alguns pressupostos aqui, beleza? Primeiro, a vida é uma narrativa. É uma história que a gente conta sobre nós mesmos. Nós somos os únicos seres no planeta que conseguimos fazer isso. Entende? E para que a gente consiga fazer isso, existem duas coisas que é o que nos diferencia dos animais, que é a vontade e a inteligência. Entende? Então, partindo desse pressuposto que a vida é uma narrativa, o que o representante comercial ele precisa fazer? Primeiro, contar a história dele. Existe uma história por trás, que é a história da empresa. Ou seja, o que a gente está falando aqui, basicamente? Ele vai ter que entender, para ele ter o domínio de todas as coisas, porque no fim último, Manu, o que a gente busca é dominar tudo. Entende? Nós nascemos, temos uma tendência à perfeição. Entende? Então, quando a gente bate de frente na realidade e essa realidade é maior do que a gente tem uma fuga dentro dessa realidade. Ou seja, a gente vai se esconder. É como se Eva lá no paraíso fosse assim, estou com vergonha, não sei o que eu vou fazer, e aí a gente se esconde. Entende? Então, o dominar os elementos da realidade, ele se dá principalmente para o representante comercial entender qual é a missão, a visão e os valores da empresa. Tá? E aqui, qual o paralelo que eu faço aqui? Porque eu tenho que separar, Manu, nós, como seres humanos, nós somos 3 em 1. Tá? Nós temos 3 pessoas que habitam dentro da gente o tempo todo e elas ficam se comunicando entre si. Deixa eu dar uma singela explicação sobre essa coisa aqui. Primeiro a gente tem um personagem que... Eu tô aqui com você. Eu tô aqui bebendo esse café, eu tô conversando com você. Então, eu estou amando temporariamente estar com você. Eu tô amando estar no podcast, tô amando ajudar as pessoas que estão atrás da câmera. Tô amando tomando esse café. Então, eu estou vivendo. Eu estou amando. Eu estou a minha presença real está aqui e tá por trás das câmeras, beleza? Isso é uma das 3 pessoas que habitam dentro da gente. Uma outra pessoa é a pessoa de um crítico. É uma pessoa que vive no passado. Essa pessoa, ela precisa ter os conceitos certos da vida. Ela é basicamente movida por fé. Ou seja, eu acredito que esse telefone aqui, se eu pegar ele na mão aqui, ele de alguma forma vai aparecer uma mensagem aqui. Entendeu? Então, eu já sei, eu já tenho mapeado dentro do meu cérebro os movimentos que podem me fazer chegar no lugar A, B ou C. Entende? Então, temos o crítico, que é esse cara que olha pro personagem e fala assim, ó, tá certo ou tá errado. Mas aí vamos fazer o link com outro terceiro personagem, terceiro elemento aqui dessa história, que é um roteirista. Ou seja, dentro de nós também temos um roteirista. É o cara que olha para os conceitos, olha para a realidade e fala assim, olha, nós vamos para esse lugar. Nós vamos conduzir essa bodega chamada vida para o lugar XYZ. É um planejador, de fato. Então a gente vive dentro dessa esfera... São 3, repita então. É o que vive... Todos vivem, tá? Todos estão vivos dentro da gente. Então, o primeiro porque a gente faz... Como é a nomenclatura que você deu? A nomenclatura é o seguinte, é um crítico que vive no passado, ele olha tudo que aconteceu com a gente para entregar isso aqui para o roteirista criar um roteiro de vida para o personagem viver. Ah, perfeito. Entendeu? Então, de alguma forma, você me chamou para estar aqui, eu, pela minha fé... Pelos meus conceitos formados, eu acredito, eu tenho capacidade de falar com a Manu. E um podcast é legal. Exatamente. Então, eu já sei disso. Entende? Então, aqui, o medo não tem como me paralisar se eu tenho os conceitos corretos. Perfeito. A gente já vai entrando na situação. E aqui eu já faço o roteiro. Olha, no dia tal eu vou estar de frente para Manu para gravar o podcast, então eu preciso me arrumar, eu preciso fazer todos os mecanismos. Eu preciso me preparar para aquela situação. Preparar para isso. E aqui... eu estou encarnando a verdade que tem dentro do meu coração aqui diante de você. Perfeito. Entendeu? Que é exercendo a tua persona. Exatamente. Estou exercendo a minha personalidade aqui de fato. Ela está se atualizando aqui através do nosso encontro. Então, pegando essa analogia aqui, trazendo pro mundo dos representantes comerciais, é como se fosse o seguinte. O roteirista é a visão da empresa.
Ou seja, se eu olho a visão, aquela visão que eu estou vendo da empresa conecta comigo. Eu vi um podcast que você fez com 2 rapazes, Fabrício e Fabiano. Eles ali exalam a visão da empresa, então eles podem vender qualquer coisa. É isso aí. Entende? É só para você pegar aqui e o pessoal que assiste, que olhar antes, vai ver. Então, a visão é, de alguma forma, o alto da montanha, que o cara lá de cima fala assim, vem para cá, pode vir, porque aqui ó, tem uma trilha já feita para que você possa subir. E o representante precisa acreditar nessa visão, precisa estar alinhado essas visões. Ou seja, dentro desse exemplo que você deu, ele tem lá dentro dele o representante. Vamos falar do papel do crítico, tá? Uhum. Ele já pensa assim, já sai de casa pensando assim, hoje não vai ser muito bom não, porque toda vez que tá chovendo, acontece que os clientes já não querem atender. Uhum. Eles já estão lá super ocupados e tudo mais. Ele já criou ali uma situação diante de outras vivências que ele já teve. Aí depois vem o roteirista, que aí ele vai falar para ele assim, então vamos fazer o seguinte, então vamos ficar em casa? Não vamos nem chegar aí nesse cliente hoje, né? E já vai minando ele ali. E ele exerce a persona dele de dizer, realmente, eu acho que hoje eu não vou nem sair. E acaba deixando de fazer uma venda que seria super potencial, porque ele acreditou nessas personas aí, né? Só para traduzir aqui mais ou menos, é isso? Perfeito. Porque, de alguma forma, ele não tem o domínio daquela realidade, tá? Ó, a realidade que se apresenta a ele, chuva. Eu não sei como fazer. E aí, como ele tem lá atrás os conceitos formados de que é impossível, não dá pra fazer isso, aquilo, outro, vai entrar o personagem preguiçoso dentro da história. Entende? Então, no final, é sempre vícios e virtudes. Se eu imprimo uma força para dominar algo, eu desenvolvo uma virtude. Se eu aceito aquela realidade como ela se apresenta a mim, eu sempre vou descambar em algum vício específico. E pode ser a preguiça, de hoje eu vou ficar no celular porque eu mereço isso, aquilo, outro, entende? Então, o tempo todo a gente tem que estar olhando essas 3 pessoas, né? Porque a unidade dessas 3 pessoas é a nossa consciência, entende? É quando a gente sai de nós mesmos e a gente pode fazer um relatório, um exame de consciência do que, de fato, a gente está trilhando nesse caminho. Perfeito, é o que você falou, é entender que existem esses 3 elementos dentro de cada um deles e como eles podem trabalhar isso para ter um resultado melhor. Não só, gente, no resultado de venda, mas nesse resultado emocional, com o que acontece no teu dia a dia. Porque o representante comercial, ele já sai de casa partindo do pressuposto que ele tem um não. Né? A gente sabe, a gente não está numa situação econômica onde, nossa, o país está comprador de tudo. Não, a gente não está. Nós estamos numa briga política. Então, todos esses fatores influenciam muito as questões comerciais no país. E com isso, o representante comercial ele só precisa mapear esses 3 elementos muito importantes que o Felipe trouxe aqui. Se você sair com uma visão crítica do que já aconteceu no passado, mas para a forma potencializada para o positivo, né? Por exemplo, olha, o mercado já aconteceu isso na pandemia, mesmo assim eu vendi. Já esteve ruim no passado também, mas eu saí e vendi. Já é uma crítica do que você olha para o teu passado, mas você consegue enxergar um ponto bom. E nisso, esse roteirista consegue trabalhar. Então, o que eu vou fazer? O mercado não está muito bom, mas será que se eu prospectar o dobro, eu consigo ter um resultado melhor? Então, você vai criando roteiros melhores. Olha só que importante isso, tá? Agora, Felipe, além dessa dica maravilhosa, dessa história que você trouxe aqui pra gente, eu gostei muito dos elementos. O que acontece muito é que, às vezes, esse representante comercial, ele não tem a motivação, ele não encontra o sentido diante de todas as adversidades que vão aparecendo. É uma cobrança da indústria porque ele foi o último em vendas, é uma cobrança da esposa porque não conseguiu trocar o filho de escola para uma melhor ou colocar no inglês, é uma cobrança da sociedade em si. Pera, por que você foi ser representante comercial? Eu falei para você estudar, a própria família faz isso. Essas pressões, essas cobranças, existe alguma técnica que você deixa aqui hoje que é importante para esse representante aplicar no dia a dia dele? Bom,
Olha só, primeiramente é muito chato isso, né? Alguém fazer um julgamento acerca da profissão do outro, né? Mal sabe que eu conheço representante comercial, eu trabalho com representante comercial que ganha 80, 100 mil por mês. Assim, sem fazer, trabalhando 3 dias na semana, entende? Então, a gente tem esse preconceito dentro da gente de alguma forma. Algumas pessoas falam, outras não. Sempre é a postura diante da vida. Eu posso ter a postura de olhar para o meu passado e falar, não vou conseguir vender. Não vou. E aí eu, de alguma forma, alguma coisa me motiva, mas não é uma motivação muito pífia, eu vou mesmo assim. E aí o que eu faço? Eu insisto naquele script, naquele roteiro que eu tinha criado, porque eu preciso ali, ó, tá de corpo presente. Cumprir tabela. Cumprir tabela. Exatamente, eu preciso isso. Quando que para você amar de fato a realidade que se apresenta para você, e a vida só acontece quando a gente ama a nossa própria realidade, seja ela qual for, ela faz com que você volte no passado para criar um roteiro que agora você, ao invés de insistir naquela coisa, você vai em busca de persistir. E a persistência nada mais é do que o amor encarnado na realidade sem tempo, sem querer que ele acabe isso de alguma forma. Então eu falo que o persistente é o inteligente, o insistente, ele é o persistente burro, entende? O persistente é o cara que usa a inteligência de fato. Então, nesse cenário aqui, ele precisa criar estratégias, primeiro para sempre fazer essa tríade aqui. Ou seja, eu vou no passado, será que eu acredito mesmo nisso? Ou seja, eu, de alguma forma, eu modelo algumas pessoas, eu vou precisar modelar alguém. Porque se eu não estou tendo resultado, onde está o problema? O modelar aqui, gente, que o Felipe tá querendo dizer, eu vou dar uma traduzida aqui para vocês nesse sentido de você colocar mais no teu dia a dia, tá? O modelar é você olhar para uma pessoa que tem o resultado que você tá esperando, quais são os passos, quais são os comportamentos, o que essa pessoa faz no dia a dia que leva ela a ter esse resultado. É possível modelar, não é? Sim, totalmente, totalmente. Eu tenho que modelar. Qual o meu modelo de vida? Porque vamos partir da seguinte premissa. Somos carentes de referências, tá? Todos nós, de alguma forma. A sociedade embutiu que pela força do nosso braço a gente consegue chegar em algo. É uma meia verdade, não é uma verdade absoluta. Sempre precisamos de pessoas, sempre precisamos de exemplo, para que a gente possa olhar aquilo ali e ter o referencial. Opa, é isso que eu quero fazer. E aí você pegando os modelos certo e tendo ali, basicamente, essa tríade aqui, e tendo a voz da consciência falando com você, automaticamente você começa a trilhar outro caminho. O que muita gente para é nos nãos, né? A gente receber não é uma coisa difícil para todos nós, não é para ninguém. É óbvio que depois de muita você desenvolve uma carcaça ao ponto de que isso não me incomoda. Não impacta mais de forma negativa, né? Você aprende a lidar. Mas você falou num ponto que é importante as pessoas entenderem a diferença, que é da insistência e da persistência, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas Manu, eu tento, eu continuo, eu faço. E ele não entendeu ainda essa diferença. E eu enxergo muito assim, Felipe, você me corrige se eu estiver errada. Mas eu enxergo que a insistência é você continuar insistindo naquilo que você quer, da mesma forma que você já vem fazendo, Sim. mesmo dando errado. Sim. E a persistência é você continuar tendo aquele objetivo e procurar novas formas para fazer isso acontecer. Isso. Né? Então, essa é a diferença que eu acho que as pessoas têm que entender. Ela não tem que desistir do objetivo, ela tem que desistir da forma. Mas como ela criou o objetivo? Também temos isso, entende? Porque se for um objetivo... De repente, o roteirista, ele viajou na maionese. Porque o roteirista pode fazer isso. Do tipo assim, comecei ontem, já quero ganhar 100 mil reais. Entende? E aí, como que ele vai trilhar esse caminho? Ele vai bater na primeiro não, ele vai falar, caramba, gente, eu fiz uma... Não, mas hoje... Sabe por que o roteirista pode criar isso pra ele? Porque, igual você falou... Ele tem lá o elemento que é o crítico, que vê coisas passadas, ou que ele já ouviu falar, ou que ele estudou, e ele começa a criar dentro dele ali um mapa, né, onde ele vai tendo as referências. Tá, aí o roteirista vai criar isso daí pra ele, porque hoje na internet tá cheio de gente dizendo que nem levantou da cama, que trabalhou 2 horas por dia, que ganhou 6 dígitos em 7 dias. Sim. O cara fala, peraí, eu tô começando, eu tô me esforçando. O cara ganhou 100 mil reais em uma semana, por que eu não? Então, eu quero ganhar 100 mil reais uma semana. E aí que é o roteiro fake, né? Exatamente. É um roteiro baseado numa comparação de uma vida que não é dele. Porque a gente não consegue comparar só com aquilo ali que tá palpável, né?
Se há uma distância imensa da coisa, é óbvio que vai errar o alvo. Não tem para onde correr. E traduzindo para o representante comercial, é o cara que está começando hoje, ou que até mudou de pasta, de representada, e ele olha para aquele cara que é o colega dele de trabalho, que já tem um alto ganho mensal, porque já está consolidado, muitos anos trabalhando com a mesma pasta, naquela região, está solidificado. Então ele ganha 70, 80 mil e tem esses ganhos mesmo. Só que ele olha e fala assim, poxa, eu não consegui fazer 5 esse mês, eu tô muito distante. Eu quero só se for assim, vou desistir de ser representante. Mas ele não entende que ele não tem que desistir de ser representante comercial, ele tem que desistir da forma como ele tem trabalhado. Exatamente. Porque assim, a gente precisa de alguma forma extrair sentido nas nossas ações. Porque somos seres que contamos histórias. Se essa história não tá condizente, cara, a gente tem uma tendência, opa, peraí, não tá funcionando, vou jogar tudo fora, vou fazer outra coisa, isso, aquilo, outro. Eu vou pegar como exemplo aqui 2 representantes comerciais que eu tenho. Peraí, que você já me conta, tá? Antes eu quero agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto, podcast, videocast e representação. Dá uma olhadinha o que eu tenho para falar deles. Suas vendas, o aplicativo que todo representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados. E, gente, agora tem a IA. A Silvia é uma agente que vai te ajudar muito. É como se fosse uma secretária, onde pelo WhatsApp você consegue solicitar relatórios, planilhas, como foram as últimas vendas com aquele cliente, o que ele comprou, qual é a data da nova visita. Tudo isso de uma forma rápida e prática demais. Quer saber como usar as suas vendas? É simples. Entra lá, suasvendas.com. Você vai baixar o app gratuitamente e utilizar por 30 dias. E depois de ter a certeza de realmente ficar com algum plano, você vai comprar o seu plano com 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação. Utilize o cupom ACção e obtenha o seu desconto também. Também um agradecimento especial à Foods, a gigantesca em pães congelados, que é um parceiro estratégico para a tua distribuidora, porque vai aumentar muito as vendas do teu representante comercial. São produtos de extrema qualidade, de alta penetração de mercado. E, gente, olha só como eles são parceiros, tá? Se você tem uma mercearia, um hortifruti e você quer montar a tua própria padaria lá dentro, tem como. Manu, mas eu vou gastar muito. Não vai, não. A Foods, ela entra com todo o comodato, né? Aquele maquinário, todas as ferramentas que você precisa para você montar a sua padaria e depois você somente tem que comprar os produtos da Foods. Uma parceria estratégica, já que o produto dele, gente, é sem igual. É uma delícia. Todos os produtos, toda a linha. Então, entre em contato com Foods e saiba como fazer essa parceria muito boa para o seu negócio. Também quero agradecer a Representa Mais. Representa Mais é uma consultoria especializada para você, indústria, que precisa montar a melhor força de vendas que você já teve na sua vida. Quer representantes comerciais estratégicos, qualificados, com carteira de cliente direcionada para a região que você precisa atingir? Tem que ser com a consultoria do Representa Mais. E só para você que viu aqui no Representação, tem 20% de desconto na consultoria. Entre em contato e saiba mais e realmente leve o seu negócio para outro nível. Sensacional, empresas que eu tenho muito apreço. Muito obrigada a vocês por fazer parte aqui com a gente. Agora me conta a história dos 2 representantes. Eu vou contar porque ilustra bem, tá? Tá. O momento atual de cada um e como que eles trilham esse caminho aqui. Eu tenho um representante, eu atendo um representante comercial que hoje, com 64 anos, ele é esse que eu falei que ganha 100 mil reais, ele trabalha com tecido. Show. Ele vende tecido para grandes marcas, isso, aquilo, outro. Então, ele hoje não é um representante comercial, ele é um tirador de pedido. Sim, já chegou nesse nível. Ele só tira pedido. Só que, de alguma forma, ele passou, ele passou por um evento traumático, ele sofreu um AVC, e aí ele começou a perder o sentido daquela coisa. E os negócios dele agora, dentro da representação comercial, mesmo ele só tirando pedido, ele tá vendo cair. Cair. Por quê? Porque a história que ele quer continuar contando não é mais a história que ele viveu. Então é uma transição aqui. Então existe um desajuste vocacional.
Pô, peraí, eu sei que isso aqui é bom, eu sei que isso me dá dinheiro, mas ele já tem a vida ganha, já tem 64 anos. Sim. Entende? Então ele tem esse desajuste, porque de alguma forma ele já não se enxerga na situação. Então o roteirista dele não consegue fazer. Ele não quer mais os desafios Exatamente. que ele teve lá atrás, né? Ele Exatamente. já plantou, já colheu, ele virou um tirador de pedido legal, mas só ser um tirador de pedido também a Também longo não. prazo não vai. Não vai, entende? né? Porque é uma realidade que eu falei pra ele. Nesse estágio aí, você aguenta no máximo mais um ano. Entende? A gente tem que extrair alguma motivação específica aqui no teu negócio ou criar outro. A tendência dele aqui é criar outro porque ele já tem outra pegada. Já tá mais velho, isso, aquilo, outro. Eu também atendo um que tem 28 anos e que começou agora a distribuir massas. Sensacional. Distribuir massas, então ele vende massas ultra congeladas para uma porrada de pizzaria. Beleza? E aí, qual o negócio dele, assim, dentro do coração dele? Bom, peraí, eu quero crescer. Ou seja, eu quero contar a minha narrativa, eu quero contar a minha história por um viés de prosperidade. Aí eu vou explicar depois as formas que a gente pode contar a nossa própria história. É a história que ele está contando. E aí ele encontrou essa empresa que tem a visão ali olhando, olha, você vai ter isso, você vai contribuir isso, pô, olha o quanto que você ajuda. Então isso aqui não é um vendedor, ele é um representante. Entende? Então ele representa aquela visão materializada através dos valores dele na realidade. E aí ele consegue vender. E tá, pô, surfando uma onda, vendendo pra caramba. E nisso, cada vez mais ele vai desenvolvendo a personalidade dele, mais ele vai entendendo a história dele que ele quer contar dessa narrativa da prosperidade, e mais ele vai tornando, sabe o quê? Autêntico. Entende? Porque, no fim das contas, o que a gente busca dentro da nossa personalidade é ter uma personalidade autêntica. Aquela que, sim, modelou muitas pessoas, que acreditou e que se desenvolveu ao ponto de outro olhar e falar assim, pô, esse cara aqui é único. É isso aí. Uhum. Não tem problema. É bom você ter tocado nesse ponto. Porque quando a gente fala assim, autenticidade, aí a pessoa fala assim, mas poxa, vocês não falaram agora há pouco que era pra modelar. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, como que eu vou modelar quem tem sucesso e ao mesmo tempo ser autêntico? Gente, é possível. Você vai modelar comportamentos excelentes e vai juntar com os seus. Porque você não tem só coisas que são negativas, você tem muitos pontos bons. E com isso, você vai formatando a sua identidade. Como você disse, esse pilar da identidade é o mais alto, né? É o que a gente Sim. mais busca. Ter esse encontro com a nossa própria identidade. Além do self, claro, né? Que esse encontro nosso com Deus é o encontro com a gente mesmo, quem somos, né? Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito, né? E aí eu acho que fica bem mais fácil esse caminho diante das explicações do Felipe aqui. Então, resumindo, o certo é esse representante comercial construir uma narrativa, seguir essa narrativa sem perder o foco, sem desviar ali o foco, e também entender se essa narrativa tem que mudar, ser ajustada, adaptada ao longo desse caminho, é isso? O caminho sempre, de alguma forma, a gente tem que fazer sempre pequenos ajustes, né? A gente tem um norte, então, ó, peraí, eu quero chegar onde? Aqui. É possível? Tem que ter o pezinho na humildade, porque senão já era. É possível? Então vamos aqui. Só que no meio do caminho vão ter pequenos desvios, mas que sejam pequenos desvios. Porque, às vezes, quando a pessoa tá ali emocionalmente envolvida com a coisa, não jogou para a inteligência para poder discernir bem a coisa, ela acaba, de alguma forma, se sabotando no meio do processo e saindo muito do prumo. Aí sempre vai precisar de um outro alguém para pegar essa pessoa e botar ela no trilho da vida. Sim, agora, para resumir o geralzão do que a gente está batendo de papo aqui hoje, porque você já quebrou logo de cara, mas não tem como ter esse controle emocional, essa inteligência. E esse viés que você trouxe eu acho muito importante, né? Das pessoas entender que o que ela consegue controlar é como ela reage a tudo isso que acontece. Tá, mas dentro de um cenário onde o representante vive esse momento de depressão, de ansiedade, de muita competitividade dentro do mercado, quais são as dicas fundamentais que você deixa aqui hoje, que você fala assim, olha, meu recado para você, cara, vai por esse caminho aqui. Eu não sei, tava falando uma besteira. Desenvolve um hobby, faz alguma coisa pra tirar essa pressão das costas. O que você deixa aqui dentro da tua expertise, né, pra isso ser um pouco aliviado? Vamos lá. Como o tempo é curto, eu vou deixar aqui simbolicamente o que é depressão, simbolicamente o que é ansiedade.
tá? Que aí a pessoa consegue fazer um apanhado da coisa toda e de alguma forma consegue trilhar um caminho. Mas eu deixo muito claro, peça ajuda. Antes de tudo. Você pode ter o conceito aqui que eu passo da coisa, mas peça ajuda, uma ajuda especializada, porque isso faz com que, se a pessoa está no fundo do poço, ela consiga ressurgir. Mas a depressão, Manu, sempre é um ídolo que a gente colocou em algum lugar específico da nossa vida e esse ídolo caiu. Ou seja, esse trono está vago. E eu não sei o que colocar no lugar desse ídolo que caiu. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Gostei muito. Já ouvi várias traduções do que é depressão, mas muito legal esse conceito. Entende? Então, de alguma forma, você vai buscar lá no passado lá, algum conceito firme, você não acha e você fica ali batendo cabeça até encontrar alguma coisa, mas sempre é isso. Se você colocar alguma coisa específica nesse outro lugar, você consegue, de alguma forma, trilhar um caminho de saída disso. E a ansiedade nada mais é do que uma compressão. É como se você vai tocando a vida, você vai olhando muito, você vai botando muita coisa, o roteirista vai botando muita coisa no personagem, ele não vai executando, e aí o crítico vai batendo no roteirista e vai falando, cara, tá demais, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ele se sente cada vez mais comprimido até o ponto que ele precisa descomprimir. Ele precisa, é como uma mola. A mola faz chatada e quando ela vai, ela rompe com tudo. Então, quando tem esses momentos, né, de ansiedade, de fato, de que, cara, eu não vou conseguir fazer. Para, respira. Ansiedade você combate primeiramente com respiração. Tá? Tanto é que qualquer ataque de pânico hoje já é sabido que o gelo, água gelada, tem vários mecanismos que você consegue sair. Por quê? De alguma forma inconsciente, o cérebro reptiliano tomou conta da coisa a ponto de, opa, congelei, não tem mais vida, eu vou morrer. Entende? É uma ameaça real dentro da nossa imaginação. Entende? Então, o caminho é depressão, o que você tá olhando? Qual o ídolo aqui que caiu? E ansiedade é o que tá fazendo me comprimir de fato? E aí o contrário de compressão é depressão. Aí não é depressão daqui não. É depressão de tipo assim, peraí. Deixa eu acalmar os ânimos aqui. Opa, vou respirar, vou parar, vou ver uma série, vou fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu passo durante a semana vários momentos que eu vejo que, de certa forma, eu tô caminhando para uma ansiedade. Entende? Ou então caminhando por tipo assim, cara, peraí, isso aqui não é assim, não é legal. Como eu já me conheço, que aí entra o processo de autoconhecimento. Como eu já me conheço, eu já tenho fórmulas aqui perfeitas dentro do meu telefone que eu saio assim, ó, em 2 segundos. Entende? Então, por exemplo, eu sei que quando eu tô começando a entrar numa tristeza, por exemplo, eu tenho 3 ou 4 vídeos aqui de comédia. Que são vídeos de 30 segundos, 20 segundos. E eu vejo aquilo ali me dá uma... Caraca! E quando eu tô com muita ansiedade, achando que não vai dar certo alguma coisa, eu tenho uma galeria aqui, reconhecimentos. São pessoas que de alguma forma já ajudei na vida e que tem ali de fato. E aí eu consigo dosar aqui a coisa do crítico e do roteirista. Entende? E eu consigo fluir. Porque o roteirista sempre é aquele que te traz esperança. E o crítico é aquele que te dá fé. A fé é o firme fundamento da esperança. E só quando eu traço esses 2 paralelos aqui que eu consigo entrar na realidade e executar de fato aquilo que eu estou proposto. Mas também é sempre um processo de existe algo maior do que eu. Esse algo maior do que você pode ser Deus, pode ser sua família, pode ser qualquer coisa. Você sempre tem que lutar por algo maior do que você. Porque se a gente entrar em nós mesmos, a gente entra no egoísmo de achar que tem que ser assim, assim, assado e não flui. Entende? Então, muitos dos resultados que eu vejo, e eu já tive distribuidora, e eu já trabalhei com diversos representantes comerciais. Entende? Então, eu formava... Sabe, né? Você sabe como que é a pressão do dia a dia. Sei. Mas eu conseguia passar a visão de tipo assim, cara, vocês vão entrar num lugar agora que não existe. Entende? Eu trabalhava com uma representação de videogame, de distribuição de acessórios de videogame, e já existiam 2, 3 empresas gigantescas. E eu entrei assim, muito pequenininho. E eu falei, a única forma de fazer esse jogo virar é, cara, chegar pro representante comercial, passar a minha visão de onde a gente pode chegar, e esses caras comprarem a minha visão como uma missão de vida. É isso aí. Como uma missão de vida, e os valores daqui, meus valores sejam, de alguma forma, aparecerem na realidade a ponto das pessoas, quero comprar. Entendeu? Então, graças a Deus, foi um sucesso, consegui isso, mas agora
estando nos bastidores, eu vejo que nem sempre muitos empresários não conseguem passar essa visão também. Então, vamos falar dos dois lados, né? Também temos que ser justos. Sim. Não, na verdade, o que acontece é que o representante ele precisa ter esse respaldo do outro lado, porque para ele representar algo, igual você falou, ele tem que amar a realidade dele. Então, se ele não se apaixona extremamente pela história, pelo produto, ele já não vai ter ali uma realidade legal. Ele não vai amar acordar cedo todos os dias e sair para visitar. Ele não vai amar chegar e ficar esperando 5 horas para ser atendido e o cara dizer para ele, olha, hoje não, volta amanhã. Aí tudo para ele vai ser depressivo, tudo para ele vai ser negativo. Por quê? Porque ele não ama a situação. Ele vai estar procurando mais motivos ainda para sair da situação. Então, a gente já viu isso aqui hoje. Vimos também, no que você trouxe agora de ansiedade e depressão, e eu até tinha dado um exemplo bobo, que era ter um hobby no lugar, mas eu vi que é muito importante você colocar alguma coisa no lugar, tanto para depressão quanto para ansiedade, né? A história do trono, pô, coloca uma coisa no lugar ali. Se caiu esse rei, olha que legal, gente, essa analogia que o Felipe trouxe, adorei. Se esse rei caiu e a gente precisa colocar outra coisa no lugar, não necessariamente pode ser um cliente, não necessariamente pode... Mas às vezes um hobby, algo que você se apaixone e que você faça acontecer ali. E na ansiedade é a mesma coisa. Deixa eu colocar alguma coisa num lugar para tirar o foco daquilo que vem me oprimindo ali, né? Então foi muito bacana ter você aqui hoje. Obrigada por todo esse conteúdo, muito precioso e relevante. Como você disse, é curto o tempo, né? Já deu meus 30 minutos, a produção já tá me cobrando aqui. Manu, encerra! Só que eu quero que você deixe os seus contatos, porque eu acho primordial. Você que é um cara que faz mentoria também, que atende, né? Online. Então a gente fala aqui para todo o Brasil. O representante comercial hoje soma 1 milhão de registrados em todo o Brasil. Nossa. Nós estamos com nossa audiência cada vez mais crescente. Então, esse profissional que quer procurar ter uma mentoria, conversar um pouquinho com você, saber como ele pode desenvolver o crítico, o roteirista dentro dele e construir melhores histórias e melhores resultados, como que ele te encontra? Bom, vamos lá. Antes de eu falar, só pra gente finalizar aqui, lembra que eu falei que eu tenho que fechar alguns parênteses? Sim. Então, vamos lá. Para fechar um parênteses aqui. Anu, a gente tem que encarnar a verdade no mundo. Então, essa coisa de você ser mais ou menos, de você se poupar, é se perder. Então, todo mundo sabe quando a verdade está encarnada na outra pessoa. E o representante comercial é isso. Ele precisa acreditar na verdade, de fato, que estão passando para ele, encarnar essa verdade e ela que produz os frutos. Entende? Que sempre é para os outros, para a família dele, para qualquer coisa envolvida. Entende? Então, que fique claro isso. Entende? Como que encarna essa verdade de fato. Indo lá atrás, entendendo todo o processo. Igual esse café aqui, simplesmente um café. Só que uma coisa é um vendedor de café, outra coisa é um representante de uma marca que fala a história do café, que fala como ele foi extraído, que fala todos os detalhes. Então, quando você pega todos os detalhes, o olhar fica apaixonante. Então, assim, é impossível você olhar pra mim aqui e você não ver que eu sou apaixonado pelo que eu tô falando. É isso aí. Entende? Então, assim, eu tô passando a verdade, não é porque eu tô me forçando por alguma coisa, não é normal. Entende? Então, sejamos as pessoas que estamos de frente para outra pessoa, que a gente encarne essa verdade e que os outros automaticamente comprem sem a gente precisar vender. Entende? É comprar, eles compram sem a gente precisar vender absolutamente nada. Perfeito. Entende? Então, pra me acompanhar, eu tô no Instagram, Felipe Rocha Terapia. Hoje dou mentorias basicamente para casais e mulheres empreendedoras, justamente para, de alguma forma, conceituar melhor a cabecinha deles e poder trilhar esse caminho aí em busca das virtudes. Perfeito, vai ser muito válido o teu contato com o Felipe. Tenho certeza que os casais que nos assistem, olha, se você tem um CNPJ ali na mesa, que confusão, né, gente? Eu sei muito bem como que funciona isso. Então, fala com o Felipe para você deixar seu relacionamento mais fluido, mais positivo para ambas as partes, né? Também tem a questão da mulher, a mulher empreendedora que está começando um novo negócio, ela sempre ouviu que negócio era coisa para homem, então muitas vezes ela não consegue dar sequência naquilo que ela planejou, porque ela fala, será que é para mim mesmo? Olha, eu tô aqui diante de uma dificuldade, bem que minha mãe falou que não era para mim, bem que fulano falou. Então, é a hora de uma terapia, dá para curar tudo isso, dá para transformar tudo isso em coisas potentes para você crescer.
Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra te receber aqui. Nossas portas estão abertas sempre. Obrigado a você, Manu. Um abraço, representante comercial. Até a próxima quinta, às 18h30.